Câmara Debate de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia e a gente vai falar sobre reforma trabalhista. Agora, no ano de 2019, a gente começa a sentir as consequências, os impactos. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe alguns convidados aqui no estúdio e a gente agradece muito a presença aqui da doutora Roberta Parreira Santana, que é advogada empresarial e também membro da Comissão dos Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB de Minas Gerais. A gente agradece muito a sua presença aqui, doutora. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. É um enorme prazer estar aqui compondo esse grupo, né, de pessoas estudiosas aí do direito e também das questões sociais, trazendo aí um tema tão importante, né, que gera tanta discussão ainda hoje. Como é de conhecimento, o Câmara Debate sempre traz um ou dois vereadores e a gente escolheu a dedo aqui um vereador que é advogado também, que é o Wilson Pinheiro, segundo vice-presidente da Casa. Muito obrigado pela presença aqui, Wilson. Quero agradecer o convite mais uma vez, aqui junto com dois colegas de profissão advogados, junto com o vereador Tiago. Estamos aqui para contribuir com o debate. É um tema importante que afetou muitas relações de trabalho no Brasil. Bom, então muito obrigado, Wilson Pinheiro. E a gente convidou também aqui um advogado trabalhista e sindical. E a gente agradece muito aqui o doutor Vitor Mendes Peixoto, que se dispôs a vir aqui. Muito obrigado, doutor, pela presença. Fernando, eu que agradeço. Espero, com base na minha experiência, poder contribuir, né, com a informação precisa, prática, acerca dos impactos, já adianto, de certa forma drásticos, promovidos aí em decorrência da reforma trabalhista. Bom, muito obrigado então, doutor Vitor. E a gente agradece também aqui a presença do vereador Tiago Fernandes, que é presidente da Comissão do Trabalho da Câmara Municipal de Uberlândia e vai poder contribuir muito conosco aqui. Muito obrigado, Tiago Fernandes, mais uma vez, pela presença. Obrigado, Fernando, aos colegas do doutor Roberto, ao colega vereador Wilson e ao doutor Vitor. É muito importante participar de um tema tão relevante como esse, sabendo, como disse aqui, estudante de direito que sou e, com certeza, além de dar uma contribuição, iremos aprender muito, principalmente com o nosso colega, vereador Wilson, que sabemos da grande experiência que tem como advogado trabalhista, mas tenho certeza que será um programa de grande valia para você que está nos assistindo em casa. Bom, então muito obrigado. E antes de começar o programa, só uma informação importante, que no dia 23 de abril, na Câmara Municipal de Uberlândia, lá no plenário Mero Santos, vai acontecer o 3º Fórum de Reforma Trabalhistas, Impactos e Consequências, que vai ser a partir das 18h30, 19 horas, lá na Câmara Municipal. Então, no dia 23 de abril. E fica o convite, não só para quem é advogado, mas também para toda a comunidade em geral, toda a população de Uberlândia que queira participar, que tem interesse nesse assunto. E a gente vai falar aqui, então, sobre os impactos e consequências, né, desde a aprovação aí da reforma trabalhista. Nesse ano de 2019, a gente sabe que já vai começar a ter alguns efeitos, acredito que já dá para ter alguma noção, né? Então eu queria primeiramente aí pedir para os convidados aqui que estão estudando o assunto, que acompanham, que fala para a gente aí os principais impactos e consequências já que a gente já pode perceber aí nas relações trabalhistas. Uhum. Vamos começar com a doutora Roberta? Pode ser. Damas na frente, né? As damas primeiro. A reforma trabalhista, então, entrou em vigor em novembro de 2017, completou um ano em novembro de 2018. Como advogada empresarial, posso dizer que o impacto imediato que nós notamos foi um recuo das reclamações trabalhistas, né? Já se fala aí que 50% de redução do volume de ações que eram ingressadas no mesmo período antes da reforma. E a que deu essa redução, né? Nós podemos pensar aí que a redução, de repente, tenha ocorrido por um receio dos trabalhadores de buscarem os seus direitos na Justiça do Trabalho, porque o que se falava era que a reforma trabalhista veio prejudicar o trabalhador e que agora o trabalhador, então, teria aí o ônus, né, de pagar os honorários de sucumbência, custas processuais e honorários periciais, caso não tivesse êxito em algum pedido ou outro. Então, provavelmente, esse temor inicial contribuiu para esse recuo do volume das ações trabalhistas. Outro aspecto que a gente pode imaginar que tenha provocado esse recuo
além, evidentemente, desse receio dos trabalhadores, é o próprio receio de como a Justiça do Trabalho irá tratar esses assuntos, essas novidades trazidas pela lei. Então, ficamos na condição de telespectadores, né, aguardando a prática das novas regras para verificar, sentir segurança, né, de caminhar nesse solo novo. Então, assim, um pontapé inicial que eu tenho a considerar é esse recuo, da né? diminuição das reclamações. Esse foi um ponto que de imediato a gente já sentiu. A gente vê algumas notícias assim de que trabalhadores estão sendo obrigados, não sei se é essa palavra, a pagar determinados honorários porque não foi, não ganhou a causa, vamos dizer Fernando, assim. na verdade, tinha muitos abusos na área da Justiça do Trabalho. E muitos colegas, ao ajuizar a ação, estavam abusando nos valores. Eu vou pedir nessa ação 1 milhão, porque aí o empregador assusta, eu faço acordo lá por 50, 20. Eu já tive casos de ações de 800 mil, chega lá, faz acordo por 10 mil, 4 mil. Então estava abusando, né? Isso causava uma revolta muito grande. E então houve uma redução muito grande. A Justiça do Trabalho, que estava marcando audiência aqui em Minas, aqui na nossa região, para 2020, agora está antecipando as audiências. O calendário eu estava com a agenda permanente, você não conseguia a agenda do ano. Então estava marcando para 2020, final de 2020, estava um absurdo. A nossa região estava igual à região de São Paulo, né? Que marca uma audiência de 4, 5 anos. Então houve uma queda muito grande. Agora, algumas alterações são desastrosas em vários sentidos. Primeiro, diminuir o número de ações. Segundo, a questão da arrecadação sindical foi um desastre, cerca de 80%, 85%. Por quê? Infelizmente, os sindicatos se acomodaram com a contribuição obrigatória, principalmente a contribuição sindical, e se envolveram muito na política partidária e esqueceram a questão dos trabalhadores. Tanto é que a reforma passou sem os sindicatos participar da discussão. Eles dormiram no ponto, e as centrais sindicais também. Então, esses aspectos foram um desastre. Em relação à terceirização também, esse foi um ponto negativo da reforma, que hoje permite-se terceirizar tudo. É a padaria que o padeiro é terceirizado, é a escola que o professor é terceirizado. Na relação de bancos, de call center, foi um desastre total. Ações que já estavam em execução agora estão recuando, uma situação de desespero, de calamidade, sem nenhuma segurança jurídica que a gente vive hoje nesse aspecto. Em relação, para terminar, em relação à questão da existência ou não da Justiça do Trabalho, existe essa discussão que ela deve ir para a Justiça Federal, e aqui na região nós já estamos falando de redução de varas do trabalho. Araguari tem 2, pode ser que fique uma, Patrocínio possivelmente vai ser extinta, que tinha um volume muito pequeno já, Tuiutaba tem 2, pode ser que fique só 1, então existe todo um processo de diminuição do atendimento e do número de varas e de juízes do trabalho. Bom, ok, doutor Fernando, eu gostaria de salientar, até para que haja uma coerência aqui no nosso bate-papo muito produtivo, que a reforma trabalhista, ela propunha para a sociedade o aumento de empregos, o alavancar do desenvolvimento econômico e, consequentemente, mais postos de trabalho. Embora já passemos aí de aproximadamente 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio aproximadamente, nós não temos visto absolutamente nada, ou seja, a promessa não foi cumprida. Na verdade, o que nós verificamos, e até mesmo através da fala do próprio Ministério Público do Trabalho, né, que seria, aí, vamos dizer assim, o fiscal da lei trabalhista, no sentido de que a motivação verdadeira, né, da reforma trabalhista seria tornar aquilo que antes era considerado fraudulento, aquilo que antigamente era considerado ilícito como legal, né? Sob esse argumento de que, na verdade, é extremamente necessário, né, o contexto trabalhista, né, econômico, empresarial estava extremamente asfixiado, né, não haveria mais possibilidade de você estar mantendo, direcionando as atividades empresariais com essas legislações arcaicas antigas, né? E nesse embalo,
de uma forma extremamente acelerada, sem consulta a juristas, a profissionais do direito renomado, né, mas simplesmente aos interessados diretamente nessas mudanças. Lamentavelmente, uma reforma que anteriormente, inicialmente propunha pequenos artigos, alterações de pequenos artigos, simplesmente ela promoveu alterações significativas, sem exagero de raio, em mais de 200 pontos da legislação trabalhista. E isso é muito ruim, né? Então, hoje, o que existe, embora seja uma alteração considerada nova, mas os impactos eles já são perceptíveis. A insegurança jurídica é uma coisa muito assustadora, porque nós percebemos juízes do trabalho, magistrados do trabalho, inclusive a ANA-MATRA, né, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, defendendo a inconstitucionalidade da reforma trabalhista. Os juízes não estão satisfeitos, não estão conseguindo aplicar as novas regras e, como a doutora Roberta já antecipou, na verdade, em virtude desse quadro de insegurança jurídica, nós ficamos, os operadores dos direitos, os profissionais do direito e também, evidentemente, o trabalhador e o empresário, à mercê aí da consolidação de uma jurisprudência, ou seja, a justiça tem que chegar a um consenso, né? Temos que chegar a um denominador comum acerca da interpretação dessas novas regras que são extremamente arrojadas, audaciosas, né, para a legislação extremamente conservadora que tínhamos aí. Uhum. E aí, Thiago? Talvez eu vou trazer um ponto de vista que vai discordar de pontos que foram falados aqui até então, porque estudando e principalmente tomando por base, comparando o Brasil com países como a Alemanha e Estados Unidos, eu vejo essa reforma como um grande avanço. Nós não podemos deixar de lado que o Brasil integra um bloco econômico de países em desenvolvimento e desenvolvidos, que é denominado BRICS, dos quais o único que era penalizado do ponto de vista com excessivas regras de direitos e deveres da seara trabalhista, dentre também, claro, os tributários, era o Brasil. Então, com certeza, o Brasil ele iria perder como perdeu, porque o empresário no Brasil hoje ele é herói. Ele é herói, nós temos que falar isso. Ele conseguir abrir a porta da sua empresa, pagar todos os impostos a ele inerentes, sendo que não existe uma linguagem uniforme dos impostos. Nós temos impostos municipais tributados e legislados de uma forma, estaduais legislados de uma forma por estado, não é uniformemente nacional, ou seja, o ICMS ele não é unificado para todo o território. Minas trabalha de um jeito, São Paulo trabalha de outro, e aí nós temos essa guerra que parece infinita, e também os da seara federal. Então, ele já precisa de ter um profissional só por conta de calcular isso, de ver distribuição, substituição tributária, enfim. Quando a gente entrava na questão trabalhista, e bem disse aqui o próprio vereador Wilson Pinheiro e a doutora Roberta também, que no início nós tínhamos, e sempre vimos isso, uma litigância de má-fé nas reclamações trabalhistas, e aquilo ali virou praxe. Né? Aquilo virou subterfúgio de realmente se fazerem e de forçarem negociações na audiência de conciliação, assustando com os valores inicial, e aquilo não tinha nenhum tipo de punição. Agora, quando nós temos avanços, como por exemplo a questão do imposto sindical, o sindicato, como toda empresa ou como todo órgão de classe que se predispõe a representar o trabalhador, ele tem que ser atrativo ao trabalhador. O trabalhador tem que falar assim, o que eu ganho com o sindicato, o que o sindicato pode me oferecer e o que agora então esse sindicato ele vai fazer para que eu seja e queira pagar esta contribuição sindical. Então nós tiramos de uma letargia porque eles não faziam nada porque fazendo ou não fazendo já estava garantido o imposto sindical. Agora nós precisamos de fazer com que o sindicato trabalhe. Por quê? Porque um dos grandes avanços que a legislação e a reforma trouxe é a questão dos acordos. Hoje um acordo que é feito com o empregador e empregado e principalmente celebrado pelos meios de convenção, ele passa a ter peso de lei. Então agora, se de fato o trabalhador e o sindicato trabalharem naquilo que for para poder trazer uma eficiência nessa relação de trabalho, isso vai ser com certeza incentivado. Então nós estávamos no Brasil com institutos e com leis que acomodavam tanto os sindicatos, os empregados, e o empregador ficava refém, porque ele tinha um passivo trabalhista que não parava de crescer,
E essa legislação, ela traz e ela tira. Agora, como toda legislação nova, eu concordo com o que o Dr. Vitor disse, existe sim um juiz trabalhista que ele já tinha como praxe algumas leis da própria CLT que regiam esses contratos de trabalho e já tinham a sua jurisprudência. Agora, realmente, vamos ter que analisar os diversos e inúmeros casos, ainda estamos nessa fase, onde virão as súmulas, e eu entendo que as súmulas vão colocar fim a muitas dessas discussões que estão sendo levantadas, mas eu entendo que se o Brasil quer algum dia se colocar como uma economia desenvolvida, para poder fazer frente a esse crescimento, por exemplo, da China, que lá nós temos 21% da população mundial concentrada na China sem nenhum tipo de lei trabalhista, né? Então essa questão hoje da jornada intermitente, essa questão que esse avanço que eu entendo que a lei trouxe, isso pode sim, claro, que sem perder de vista os direitos. Nós não estamos falando aqui que queremos que os funcionários e os empregados eles sejam agora, de qualquer maneira, no que diz respeito a essas leis, usurpados. Mas nós precisamos que isso se desenvolva de uma maneira que essa lei traga uma eficiência, tanto ao empregador ao empregado, mas principalmente à economia, que ela sim é que precisa se desenvolver. Tem ponto da reforma que agrada os dois lados, assim, que teve um consenso, pelo menos? A reforma trabalhista, ela, assim como todo regramento do direito do trabalho, tem o lado do trabalhador e o lado do empresário, né? Então, é natural, né, que haja aí divergência em relação a alguns entendimentos, mas um ponto que trouxe a reforma trabalhista que eu vejo que agrada às partes é a possibilidade do fracionamento, por exemplo, das férias, né? Eu percebia que era o desejo de alguns empregados nos procuravam querendo fracionar, porque marcavam uma viagem agora, mas também teria outra exatamente para usufruir. Folga, né? Então esse foi um ponto positivo. Eu acho que a rescisão por acordo também, ela já existia na prática. A pessoa estava trabalhando, às vezes queria sair, o patrão fazia um acordo, pagava os 40%, depois o empregado devolvia. Hoje ela pode ser feita por acordo. É verdade, era fraude, né? O que acontecia antes era uma fraude, né? Então agora, esse aspecto também foi positivo, apesar de estar sendo pouco usado ainda. Quanto a esse tópico, né, mencionado aqui pelo vereador Wilson, eu ouso divergir do seu entendimento, porque, na minha opinião e pelo que eu estou percebendo na prática, é um item que não funciona. Não funciona. Está sendo pouco usado ainda. E quando o empregador tenta usar, ou o empregado tenta usar, eles não chegam num consenso. Não existe os dois estarem interessados na rescisão. Um dos lados se interessa pela rescisão. E normalmente, quando o empregado deseja a rescisão, ele começa a ficar desidioso, não quero mais fazer o meu trabalho, não quero mais seguir as regras da empresa, para provocar a dispensa sem justa causa e assim receber, né, suas verbas rescisórias, ter o seu direito a levantar o seu FGTS. A fraude que ocorria antes desta nova modalidade era no seguinte sentido: fazia-se a rescisão sem justa causa, o empregado se comprometia a devolver a multa dos 40%. Mas qual era o objetivo principal dele? Receber o seguro-desemprego. Essa novidade não dá a ele a oportunidade do seguro-desemprego, então ele continua resistente, forçando a demissão. Né? Para que seja demitido, receba tudo sem justa causa. Exatamente, como mas advogada... justamente visando o seguro-desemprego. Mas o empregador também contratava, sabendo que o empregado estava recebendo o seguro-desemprego, se beneficiava de não assinar a carteira. Então a fraude acontecia dos dois lados e diversos casos foram mandados para o Ministério Público para instaurar processo criminal, porque o crime aí parte do empregado e do empregador, que permite o empregado trabalhar sem carteira assinada e recebendo seguro-desemprego. É o jeitinho Fernando, eu ouço uma queixa constante dos meus clientes no seguinte sentido: Roberta, o trabalhador não quer mais trabalhar. Ele me procura e diz, me manda embora. Não posso te mandar embora, para mim você é um excelente funcionário, quero que você continue trabalhando. Não, mas eu não tenho mais interesse. Sabendo que eu não tenho interesse, você vai confiar de deixar nas minhas mãos o seu patrimônio de $500 000 para eu trabalhar? Ou, né, seja que valor
for esse patrimônio. E aí o empregador se sente refém daquela situação e acaba muitas vezes cedendo à pressão do trabalhador, porque eu não aceito o acordo, eu não aceito pedir demissão, eu quero que você me mande embora. Do contrário, eu não vou fazer as minhas tarefas como contratadas. Fica aquele impasse ali, né? E aí o empregador acaba cedendo e fazendo desligamento, e isso gera uma repercussão terrível dentro da empresa. Fernando, se me permite uma ponderação. Fica à vontade. Eu acredito que o bom operador do direito, aquele que lida, né, com o direito, ele deve sempre fazer suas análises críticas, se colocando no lugar do próximo, né? Não defendendo os seus interesses de forma cega. Eu, por diversas vezes, já fiz esse exercício de me colocar no lugar do empresário, para que eu não pudesse, de forma às vezes até ignorante, estar sustentando, né, algo que na verdade não se sustenta, né, algo insustentável. E a avaliação que eu cheguei, me colocando no lugar da classe econômica, né, patronal, é que na verdade aquela famigerada luta, né, das classes, o capitalismo contra, né, a mão de obra operária e tudo mais, ela mais do que nunca ela persiste. O que existe, infelizmente, no nosso país, né, como o vereador Tiago aqui deu uma pincelada, na verdade é a necessidade sim de um desenvolvimento econômico que venha, evidentemente, beneficiar ambas as classes, né? Mas o que eu estou percebendo, e isso digo após ter feito essa análise, né, imparcial, o que eu estou percebendo é que, lamentavelmente, todas as consequências desses escândalos de corrupção que ferem de morte a governabilidade, a administração pública de nosso país, elas estão, de certa forma, sendo colocadas na conta do trabalhador, né? É lógico que o nosso país, a nossa nação, ela tem que desenvolver, nós temos que pegar assim como parâmetro, né, países de primeiro mundo, mas nós devemos entender o nosso contexto histórico, né? Nós devemos valorizar a mão de obra do nosso trabalhador. Quem dera a mão de obra, né, do pobre trabalhador brasileiro fosse tão valorizada como a mão de obra lá fora, dos países de primeiro mundo. Então nós precisamos entender o nosso momento atual e nós precisamos perceber que existe, por exemplo, a necessidade da famigerada reforma tributária. Não é o trabalhador que causa, lamentavelmente, prejuízos para o seu patrão, para a atividade empresarial. Não necessariamente é ele, mas sim o excesso dos encargos tributários. Isso também deve ser revisto. Mas, infelizmente, o que eu percebo vamos começar a fazer modificações, mas nós vamos, infelizmente, começar da parte que mais necessita. A maioria dos trabalhadores são assalariados, recebe um pouco mais, talvez até o próprio salário mínimo. Hoje em dia, a título de exemplificação, só para a gente entender como que às vezes a coisa é desequilibrada e a reforma trabalhista, ela na verdade ela veio dar corpo, revestir de legalidade um interesse exclusivamente econômico. Só para o senhor ter uma noção. Hoje em dia, o custo de um trabalhador que perde a sua vida em um acidente de trabalho, se uma família tentar pleitear um dano moral, por exemplo, está limitado a 50 vezes o seu salário. Ou seja, hoje o salário é um pouco menos de R$1.000. Vamos arredondar para R$1.000. Hoje em dia, um dano moral pela perda de um provedor, de um pai de família, é de R$50.000 apenas. Isso, inclusive, foi uma das últimas ações declaratórias de inconstitucionalidade propostas pela Ana Matra. Para discutir isso, o juiz ele está engessado, ele vê a dor, ele vê o abalo moral, psicológico que uma família está sofrendo em decorrência da perda de um ente querido, o único provedor da família, e ele fala, não, o seu dano moral, ele vale, de forma grosseira falando, apenas R$50.000. Então, assim, é nesse contexto que a gente fala, poxa, será que é por aí? Será que é colocando, lançando esse fardo, todas as consequências de tantas coisas ruins que têm acontecido em nosso país na classe trabalhadora? E mais uma vez, não estou aqui exercendo um discurso partidário, não estou aqui de forma cega defendendo um trabalhador, eu estou analisando a situação de uma forma global, analisando os dois lados. Eu acho que deveria-se o mesmo exercício que muitos trabalhadores são forçados a fazer, inclusive os advogados trabalhistas que defendem os reclamantes, os trabalhadores, esse exercício deveria ser praticado também pelo lado de lá, pelo patrão. E, infelizmente, a gente percebe, existe uma dificuldade muito grande dele se colocar no lugar do trabalhador. A questão que convém também a gente falar um pouco, porque a reforma tributária, eu concordo que ela é essencial, mas eu vejo que a reforma trabalhista ela pode ajudar em qual sentido? Dentro da administração pública,
a questão da terceirização da atividade fim, ela vai conseguir fazer com que empresas públicas ou até mesmo mistas, elas possam sair desse viés de realmente tudo que for fazer ou contratar ter que sempre seguir a questão do concurso público. Não que eu seja contra o concurso público, mas nós sabemos que para tornar a máquina pública mais eficiente, menos burocrática e menos onerosa, a terceirização de algumas atividades fins, ao passo que ela vai trazer uma otimização na prestação do serviço, ela também vai trazer uma redução de custos. Se eu reduzo os custos da máquina pública, automaticamente eu começo a deixar um cenário favorável para uma reforma tributária, porque eu acho que hoje o grande problema é que nós temos uma máquina pública inchada, ineficiente e com certeza em muitos pontos inoperante. Então, esta questão hoje que se traz, por exemplo, eu vejo aqui, eu vou dar um exemplo de Uberlândia, nós temos uma empresa pública que eu já trabalhei inclusive nela, que é a Prodaub. E a Prodaub, o Ministério Público, em um dado momento, também questionou, ela está terceirizando a atividade fim que era dos próprios analistas, e isso foi na época, inclusive, um TAC que foi feito. Porque foi comprovado e mostrado no Ministério Público que se contratasse um analista via concurso público, com todos os direitos que o plano de cargos e carreiras daria a ele, ele ficaria 3 vezes mais caro do que se fazer parcialmente uma empresa, como até hoje funciona, que se contrata por hora, por ponto de função, para desenvolver a mesma atividade sob supervisão e coordenação desse corpo técnico, o que tornou a Prodaub uma empresa mais eficiente e menos onerosa aos cofres públicos. Então, nesse passo, nós temos importantes avanços que podem trazer um resultado. Não vai ser imediato, mas eu tenho certeza que a médio prazo a gente vai conseguir ter uma sensível melhora. Eu quero voltar num ponto aqui em relação, doutor Vitor, em relação a sindicatos. Sim. Né? A não obrigatoriedade de pagar aquela taxa contribuição, né? Desculpa, aquela contribuição obrigatória. Sim. Os sindicatos, eles estão se mobilizando assim para oferecer serviços melhores ou estão fechando as portas? Fernando, esse seria o ponto que eu iria tratar na minha participação, e foi muito oportuno. Na verdade, está acontecendo um verdadeiro desastre no meio sindical, tá? A reforma trabalhista, ela veio, na minha visão, para enfraquecer, fragilizar e de uma forma muito eficiente o movimento sindical, principalmente o sindicato que defende os interesses da categoria profissional, do trabalhador. A notícia que se tem é que a maioria, sem exagero, dos sindicatos já estão fechando as suas portas. Eu tenho um cliente que, lamentavelmente, foi forçado, em poucos meses, por não ter recebido a contribuição sindical ou o imposto sindical, porque, vejamos, não houve sequer um prazo para que as entidades sindicais pudessem se preparar. Infelizmente, com a vigência da reforma trabalhista, o imposto sindical que já era aguardado para custear as despesas comuns da entidade sindical, inclusive folhas de pagamento de salário dos funcionários do sindicato, foi simplesmente extinta. Isso já significou o quê? Dispensa imediata de seus funcionários, e aqui eu estou falando sem exagero, em torno de 70% do quadro de funcionários dessa entidade sindical especificamente foi simplesmente extinta, houveram essas demissões, muita dificuldade para fazer o acerto, né, das verbas salariais, das verbas rescisórias, e hoje os sindicatos sobreviventes, aqueles que ainda mantêm as suas portas abertas, basicamente estão sendo conduzidos pela direção, pelos diretores, eleitos para tanto, que com muita dificuldade estão buscando, sim, pegando aqui também a fala do vereador Tiago, que estão buscando, sim, mostrar, apresentar para o trabalhador, para a sua categoria, o quanto ele é importante, que infelizmente, na maioria das vezes, é uma categoria um pouco ignorante, mas não é aquela uma ignorância que você pode lançar a culpa nas costas do próprio trabalhador, mas como também o vereador Wilson muito bem falou, em virtude da acomodação dessas entidades sindicais. Lamentavelmente, os bons sindicatos estão pagando preço altíssimo pelos sindicatos denominados fantasmas. Fernando, eu queria opinar em relação à contribuição sindical. Eu acho que foi correta essa postura. A contribuição sindical, ela existe nos sindicatos de empregados e nos patronais.
E é uma verdadeira máfia. Nós temos diversos casos de denúncia de sindicatos e entidades patronais, tem a FEComércio, no Rio de Janeiro está envolvido em Lava Jato, era muito dinheiro que eles arrecadavam e prestava pouco serviço para os empresários, para as empresas. E agora, aí houve uma vingança, porque na Câmara e no Congresso, né, no Senado, quer dizer, no Senado praticamente não tem representante de empregados, né, ou do povo simples. Existe lá, são ex-governadores, esposa de ex-governadores, filhos de ex-governador. Então o Senado é uma entidade que eu considero inútil no Brasil. Infelizmente não funciona com representatividade. Primeiro que tem um critério de igualdade e isso aí é discutível, né? O peso de um senador de São Paulo, o peso do senador do Pará nem se compara. Então, em relação à contribuição, foi correto. Agora, houve uma vingança, porque lá tem a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada rural, que é forte demais, e eles se vingaram dos sindicatos. Aí eles fizeram o seguinte, agora está dificultando qualquer tipo de empregado. Então, se o sindicato faz uma negociação boa e o sindicato consegue benefício, um adicional de 20%, né, tem nos professores ou nos metalúrgicos, tem a produtividade, que é 5%, diversos sindicatos têm adicionais que não estão previstos em lei. Aí até o empregado vai se beneficiar daquele acordo coletivo, daquela convenção ou daquele dissídio, né, que se for julgamento, que hoje é muito difícil o julgamento, mas aí ele não paga nada em contrapartida para o sindicato, aí proíbe até o desconto, né, que está recebendo o benefício, mas contribuindo. Então houve uma vingança maldosa nesse aspecto das negociações coletivas. A contribuição sindical é diferente, foi bom, é opcional, e eu acho que poucas pessoas vão concordar com a contribuição sindical. Agora, a taxa de assistência, ou a taxa sindical, ou a taxa confederativa, tem vários nomes, essa aí realmente está complicando a vida em muito dos sindicatos. Lembrando que no Brasil tem cerca de 17 mil sindicatos em acesso, por exemplo. Nós temos o Sindicato dos Trabalhadores no Transporte de Uberlândia e montou-se o Sindicato do Transporte Coletivo. Aí é uma categoria muito pequena, né? Aí não sobrevive, né? E agora vai ter dificuldade. Pois não, doutora. Eu gostaria de dar continuidade nesse assunto, que é um assunto muito importante. Fico feliz de ver que outros colegas também compartilham desse entendimento. Concordo com o Dr. Vitor de que a maneira como a alteração que impactou diretamente nos sindicatos veio foi de forma muito bruta, sem antes, né, promover aí uma reforma sindical, uma adaptação para que as instituições sérias conseguissem buscar sua sobrevivência por outros meios, mas acho também que existe aí um contrassenso, porque ao mesmo tempo que o sindicato perdeu aí o imposto sindical como sendo obrigatório, ele também ganhou com a reforma trabalhista uma autonomia muito maior, né? Se o negociado agora prevalece sobre o legislado e ele tem também com a reforma trabalhista outras atividades muito importantes, por exemplo, essa rescisão em comum acordo, é interessante que ela seja chancelada pelo sindicato. Existem outras tarefas que foram conferidas ao sindicato e por meio dessas tarefas o sindicato pode e deve cobrar, né? Então, ao mesmo tempo que a legislação é ruim em relação à retirada dessa dificuldade, né, da receita do sindicato, também deu uma autonomia, conferiu uma autonomia maior aos sindicatos. E agora, em março, nós tivemos uma medida provisória, que aí eu imagino que o Dr. Vitor também deva comentar a respeito dela, porque aí sim, usando ainda a palavra dele, desastrosa para os sindicatos, porque aí diz que o empregador está proibido de realizar o desconto em folha de pagamento. O sindicato que deve enviar um boleto ao seu representado para que ele contribua se quiser. E ele deve expressamente autorizar. Então, ou seja, primeiro o empregado deve ser consultado. Deseja contribuir com o sindicato? Sim, desejo. Então, expressamente autorize. Autorizado, aí sim o sindicato pode encaminhar um boleto para ele pagar a contribuição. Não tem mais o intercâmbio do empregador nessa relação. Mas isso é uma medida provisória que ainda não há uma definição. Não sabemos como será, mas é o que está valendo no momento. E essa medida provisória veio em resposta à atitude do próprio sindicato,
apoiada pelo Ministério Público e também pelo Judiciário Trabalhista, no sentido de que não é mais obrigatório o imposto sindical, agora ele é facultativo e depende de expressa autorização do trabalhador? Sim. Preciso então de uma autorização, ela é individual. Vou buscar então uma autorização coletiva. E aí veio o sindicato com a oportunidade que tem da Assembleia, né? Marca-se uma Assembleia e aí ele obtém a autorização coletiva para a permanência daquele desconto. E aí, em resposta a essa atitude, a esse meio que buscaram, veio a medida provisória dizendo que não, a intenção que existia lá atrás era realmente eliminar essa contribuição. Mas né? eu quero destacar que em relação à contribuição através das convenções ou dos acordos coletivos, faz uma assembleia e decide uma negociação, uma convenção coletiva. A hora extra legal é 50%. Tem convenção que a hora extra é 80%, 100%, quer dizer, ele ganhou aquele benefício. Tem um adicional de 20%, tem um adicional de 5%, né? Então ele ganhou por aquele serviço que o sindicato realizou. Essa é justa, essa precisa, né? A pessoa só recebe o benefício e não vai dar contrapartida. Aí quem vai cuidar do sindicato, quem vai sustentar o sindicato, o jurídico, atendimento odontológico, né? Todo o trabalho que a máquina sindical tem de fiscalização, de acompanhamento, de boletim informativo, de esclarecimento, né? Então isso é muito ruim. Em relação à não realização do acompanhamento nas rescisões trabalhistas também é um ponto polêmico, eu acho que isso aí foi ruim. Porque quem tinha mais de um ano de serviço, a homologação era feita, né, ou nos sindicatos, ou no Ministério do Trabalho, né, tinha um acompanhamento. Agora, a grande máfia no movimento sindical está nas entidades de grau superior. Para que serve uma central sindical, uma CUT, uma CGT, uma força sindical? Ela se envolver só com a política partidária. As federações, confederação, serve para quê? São entidades milionárias e tem diversas denúncias aí, né? Inclusive em São Paulo tem a área de transporte lá de homicídios violentos, dezenas de crimes cometidos. A briga lá é coisa de mafioso para se manter no poder das confederações e das federações em alguns setores da economia, tanto dos empregados quanto das entidades patronais. Então é o tipo de entidade que não ajuda em nada a sociedade. Com isso, prejudicou quem ajuda, que são os sindicatos, a base. Essa sim está com dificuldade. O trabalhador hoje está com muita dificuldade e muito desamparado. Fernando, um assunto muito pertinente é o seguinte, veja bem, a medida provisória mencionada pela doutora Roberta, a 873, inclusive eu ingressei com uma ação pleiteando aí o reconhecimento judicial de inconstitucionalidade da medida. Porque ela veio com o escopo de, como se diz, o sindicato já estava tonto, né? Já tinha levado um baque, ela veio para terminar de derrubar. Né? A grosso modo explicando, foi basicamente isso que aconteceu. Inclusive verifiquei que agora no andamento já obtivemos aí por parte do Ministério Público competente um parecer favorável à inconstitucionalidade e até o presente momento estamos aguardando uma liminar para que o sindicato possa, que já estava numa situação bem precária, possa sobreviver, né? Possa continuar existindo. Agora, em relação à questão da autonomia mencionada pela doutora Roberta, dos sindicatos, teoricamente, realmente foi um grande avanço, mas na prática não, porque a reforma trabalhista é o que eu costumo dizer, e isso não estou trazendo simplesmente para o meu lado, né, para o lado da classe profissional. Na verdade, às vezes ela deu com uma mão naquilo que realmente seria interessante para o movimento sindical, ela deu com uma mão, mas tirou com a outra. Ela fala, sindicato, o negociado vai prevalecer sobre o legislado. No entanto, ela confere ao trabalhador a oportunidade de negociar coletivamente dentro da empresa. Ou seja, você não precisa mais do sindicato, não, trabalhador. Não precisa aguardar o sindicato vir aqui fazer a assembleia. Não precisa de uma entidade sindical te orientar, realmente te auxiliar. Você tem competência para sozinho, aqui dentro da sua empresa, resolver essa situação. Será que realmente, diante, sobretudo, do altíssimo grau de subordinação, um funcionário de forma isolada ou um grupo de trabalhadores de uma determinada empresa, eles terão o poder de negociação? Será que eles vão realmente poder discordar, contrariar os interesses econômicos da empresa? Questão prática, olha o que está acontecendo. Me procuraram nessa entidade sindical da qual eu presto assessoria, falando o seguinte,
que as empresas estão organizando, estão orientando seus trabalhadores a fazerem reuniões periódicas, ela administra essas reuniões, ela negocia os direitos em nome dos trabalhadores e elabora folhas, listas de presença, todo o aparato documental para justiça, para sindicato e quem interessar possa entenda que aquilo ali foi realmente uma negociação feita entre empregados daquela determinada empresa e os representantes da empresa. Mas, na verdade, ela é que ditou as regras e colheu a assinatura do trabalhador e falou, olha só, o trabalhador está negociando em nome próprio. E os trabalhadores chegaram lá falando assim, a gente não entendeu nada que aconteceu nessa reunião. Por exemplo, tiraram a participação, lucros e resultados, que é um direito previsto em convenção coletiva, pelo menos em relação à entidade sindical que trabalha, né? Eles simplesmente chegaram lá e colocaram metas excessivas, absurdas, inatingíveis. O trabalhador, na prática, ele nunca vai ter, então, esse direito que na sua convenção coletiva já lhe garantia, sob o manto de que foi o trabalhador, com base na nova regra trabalhista, que negociou em nome próprio. Olha só como que as coisas elas não estão se encaixando, como que, na verdade, a reforma trabalhista ela não veio para alavancar absolutamente nada. Pelo menos com esse tipo de comportamento, com esse tipo de conduta, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A situação tendenciona a ficar pior. Fernando, tem um assunto polêmico que esse está sendo discutido. Mesmo advogado que não atua nessa área, que é a questão da terceirização, teve um julgamento no Supremo em agosto de 2018. A decisão, o acordo, não foi publicado até hoje. Nós já estamos em abril, né? Olha que coisa... E envolve milhões de reais e milhares de ações. Ações que já estavam em fase de execução, com penhora efetuada, dinheiro lá bloqueado, bens, agora estão recuando à estaca zero, com a ameaça de empresas que até aqueles que já receberam agora terão ações para devolver para a empresa. Olha que absurdo, que insegurança. A pessoa entrou na justiça, ganhou, e a maioria delas foram para o Supremo, recebeu o dinheiro, agora estou correndo o risco de eles me executarem. Então está um terrorismo geral, uma decisão muito polêmica, né, que não foi tão jurídica não, porque envolveu muito dinheiro, que envolve o setor financeiro no Brasil, infelizmente, uma decepção no setor de bancos, de call center, uma decisão muito polêmica, e está sendo muito debatida no meio jurídico. Outra questão também que tem dado, pelo menos tenho visto que tem dado muita discussão, é porque as mulheres ainda continuam tendo uma remuneração em torno de 30% menor que a dos homens. Esperava-se que, de certa forma, a reforma tentasse, de alguma maneira, coibir ou tentar, pelo menos, trabalhar nessa questão de uma maneira mais efetiva, mas quando a gente pega o que o Dr. Vitor disse, na prática tem sido então um ambiente propício ainda mais às mulheres estarem sendo penalizadas, porque o dano, como ele toma por base agora o valor recebido, então as questões de assédio moral ou até mesmo de assédio sexual, como você tem uma limitação no valor do dano e essas mulheres, via de regra, quase sempre estão recebendo 30% a menos que os homens para desempenhar funções semelhantes, então isso ainda trouxe nessa relação uma fragilidade maior da mulher no mercado de trabalho vítima desses tipos de assédio que reiteradamente a gente tem notícia. Então realmente essa é uma questão, o artigo 7º da Constituição e também o 5º prevê que essa questão da discriminação isso tem que ser combatido. Eu particularmente, quando vi o texto original e essa discussão que foi levantada, eu até pensei que poderia se tentar, com alguma inovação, trazer uma legislação para tentar coibir um pouco isso. Não foi o que aconteceu na prática e essa também tem sido um dos pontos que merecem uma ressalva, porque realmente limitar o teto do dano, tomando por base o salário que é percebido pelo empregado, isso realmente traz essas possibilidades aí de discrepância. Eu acho que um aspecto positivo em relação ao dano moral tem essa questão de limitou o valor. Isso aí é meio complicado. Mas o que existia era uma indústria de pedidos de dano moral. Essa semana eu peguei 5 defesas, as 5 têm pedido de dano moral. E assim,
pessoa de comércio, a empresa com dificuldade e não teve nenhum efeito grave ou uma acusação ou uma prática, não. Então, o pessoal estava abusando. Então, assim, vamos pôr dano moral em todas as ações. Toda inicial tinha dano moral. Aí aumentava o valor do pedido. Então, isso aí houve uma redução cerca de 60%. Porque hoje, se você pede 100 mil de dano moral, né? Aí você perdeu, e dano moral não é fácil comprovar, como era um pedido muito genérico, a pessoa vai ter que pagar honorário sobre 10. Se pediu 100 mil, em vez de, você não vai receber e corre o risco de pagar 10% daquele pedido, ou seja, 10 mil. O empregado entrou pedindo 100 mil, não ganhou, vai ter que pagar 10 mil para a empresa, para o advogado da empresa. Então, nesse aspecto do dano moral, teve um ponto positivo, que deu uma certa amedrontada, que estava abusivo, né? E essa questão da limitação realmente em caso de mortes, acidentes graves, nós temos vários casos, aquele pessoal que trabalha com sisal, corda, que faz corda de bacalhau, aquela maquininha de desfiar o sisal, a pessoa é amputada aqui, né? Então aí realmente a pessoa que é um trabalhador rural sem um braço, sem uma mão, ele fica praticamente incapaz, né? E o INSS tinha uma postura horrorosa em relação a esse pessoal. Agora, tem pessoas que estroncou um dedo, machucou um dedo, eu quero 50 mil no dedo. Eu já vi ação de 3 mil de serviço, 3 anos de trabalho, salário de R$ 1.200, pedido de 50 mil na ação. Não tem lógica, essa pessoa recebia, se não tivesse recebido nada, não dava isso. Então, o dano moral realmente houve um grande abuso, infelizmente isso prejudicou porque a vingança foi maligna. Houve uma certa moralização, sem dúvida, né? Eu, particularmente, falo por mim, sempre procurei ser muito justo, muito ponderado, sempre prestei os esclarecimentos necessários para o cliente, né, para o trabalhador de forma especial, acerca da aventura processual. Ora, se você sabe, com base inclusive em posicionamentos jurisprudenciais, se você conhece o pensamento, o comportamento dos magistrados locais, para que você vai simplesmente ali acrescentar mais um item e pedir 100 mil reais a título de danos morais de forma insustentável? Isso é um absurdo. E às vezes, pelo fato do trabalhador não receber nenhum tipo de punição, entre aspas, em decorrência desse comportamento, aí realmente a coisa ficou muito solta. Né? No entanto, eu verifico que essa condenação, que a gente chama de ônus sucumbenciais, ou seja, quando uma pessoa ela pleiteia algo na justiça, mas lamentavelmente ou justamente ela não consegue obter a procedência do pedido, né, o reconhecimento judicial acerca daquilo que ela está pleiteando, ela tem que pagar para a parte contrária, né, os honorários advocatícios que incidem um percentual sobre o valor que ele pede, sobre o valor da causa. Né? O que acontece? Muita gente mal intencionada, realmente não se aventura mais. Esse tipo de comportamento reduziu drasticamente. Mas eu me preocupo muito porque não atingiu somente as pessoas de má fé. Infelizmente está atingindo pessoas que tiveram realmente direitos lesados, verdadeiramente e comprovadamente. E eu estou tendo dificuldade para conscientizar o trabalhador a exercer o seu direito. Entra porque você tem um conteúdo probatório muito sustentável e existe grandes chances de você ganhar. Eu, como advogado, não posso prometer resultados. Minha obrigação de mim, não posso falar, você vai ganhar, dou certeza. Mas eu falo, existe uma chance considerável de você ganhar. Só o fato de eu não dar a certeza para o trabalhador que de fato foi lesado, ele fala, doutor, eu vou pensar e não volta mais. E não entra com a sua ação. Ele é forçado a renunciar ao seu direito, que é justo e provável. Infelizmente, está acontecendo isso também. É o ditado, os bons pagando pelos maus. Isso. Né? Mas uma última coisa que eu queria ponderar, doutor, até tomando por base uma fala do senhor, no que diz respeito à questão dos acordos. E eu volto a dizer que eu acho que até mesmo com o exemplo que o senhor deu, eu concordo com o que a doutora Roberta disse, que por mais que o trabalhador, o empregado, ele queira tentar fazer esta negociação, como o senhor mesmo disse que está sendo feita, direto com o empregado, justamente por ver que ele vai estar desamparado e numa fragilidade muito maior em relação ao empregador, eu acho que a tendência natural é que ele recorra ao sindicato. Porque nós vamos ter, sim, algumas situações que vão ocorrer e, às vezes, o empregado vai ser até induzido por pessoas ligadas ao empregador, por interesse, mas quando ele vê o que aquilo trouxe na prática, com certeza vai trazer aquele receio de tentar fazer em detrimento do sindicato, que já vai ter um poder muito maior, porque ele chega representando
uma quantidade maior de trabalhadores e de empregados e, com certeza, vai fazer com que ele não se aventure mais fora dessa relação sindical. Então, essa era uma questão que eu queria observar. Pegando um gancho, desculpa, doutor. Pois não, doutor, pode falar. No que o Tiago mencionou, a reforma trabalhista trouxe uma autonomia muito maior para a relação de trabalho, né? Mas é fato que o empregador se sente inseguro de usar todas as benesses da lei. Por quê? Porque o trabalhador continua na condição de hipossuficiente. E o próprio empresário hoje enxerga de uma forma muito mais clara, a importância e o papel do sindicato profissional. Porque esse trabalhador na condição de hipossuficiente, quando ele está com a assessoria do sindicato, ele passa a negociar em pé de igualdade com o empregador. É evidente que não houve alteração na legislação trabalhista em relação, lá no artigo 9º. Então, o trabalhador continua tendo a possibilidade de declarar a nulidade dos atos, né? Se essa negociação mencionada pelo Dr. Vitor, ela não tem um amparo, uma estrutura legal, é óbvio que o trabalhador pode, né, e deve reclamar seu direito e anular aquele ato. Então, isso daí ele continua tendo esse respaldo. Mas o empregador vai sim incentivar e buscar o apoio do sindicato profissional para buscar essa igualdade e ter essa negociação, essa tratativa com o trabalhador tenha mais segurança, né? A própria segurança jurídica vai se formar com a participação do sindicato. Eu concordo com ambos, mas principalmente no sentido de que o trabalhador ele vai ser, de certa forma, forçado a valorizar mais a entidade sindical. Na prática, isso já está acontecendo. Eu tenho percebido trabalhadores procurando a entidade sindical, né, para, inclusive, amedrontados com todas essas mudanças e com aquilo que os seus patrões, né, aquilo que os representantes legais das empresas passam a título de informação. Eles querem checar a procedência disso. Mas, ainda assim, com muito medo. Eu costumo dizer que o trabalhador que procura sindicato é o trabalhador corajoso. Porque se ele for um pouco covarde, se ele tiver medo, se colocar a mão na consciência e falar, poxa, eu tenho uma filhinha, eu tenho uma esposa, tenho inúmeras contas para pagar, será que convém mesmo eu comprar essa briga? Será que convém eu, sozinho, ir lá em nome dos meus colegas, buscar uma informação? Porque até hoje existem as perseguições, as retaliações, infelizmente. E só para concluir, isso está acontecendo, mas infelizmente eu vejo o seguinte, a pessoa busca o amparo do sindicato, mas o sindicato hoje está extremamente fragilizado do ponto de vista estrutural. Muitas vezes o sindicato não tem um corpo jurídico ali adequado para atender, não tem os funcionários numa recepção, por conta já das sequelas, das consequências drásticas da perda do imposto sindical, que realmente acomodava muita gente que recebia para nada fazer. Como eu disse isso, gente no sentido de sindicatos. Porém, também usando aqui a expressão muito oportuna do Tiago, os bons estão pagando pelos maus. Os sindicatos que têm história, que realmente negociam, que realmente vão para frente e conquistam, têm instrumentos coletivos, direitos conquistados, benefícios conquistados em prol de sua categoria, esses sindicatos, assim como os ruins, estão também sendo extintos, estão fechando suas portas. Então, a questão é a seguinte, olha que ciclo vicioso e estranho. O trabalhador está se sentindo fragilizado, refém, às vezes, de uma série de orientações que são prestadas e procura o amparo à entidade sindical. Lamentavelmente, bate às portas do sindicato que não tem condições de prestar assistência. Fernando, eu acho que um aspecto aqui que a gente tinha que discutir também é que a reforma trabalhista afetou o mercado de trabalho dos advogados. Quando ela saiu, alguns colegas até comemoraram advogado de empresa, né, como se fosse um ato bom. Hoje, muitos que comemoraram estão arrependidos, porque as empresas que tinham grande equipe jurídica, elas demitiram muitos, isso foi no Brasil, enxugou, e outra, reduziu a remuneração. Porque já tem menos ações, as ações caíram 50%, 40%, 60%, então não justifica manter toda aquela equipe jurídica. E da parte dos trabalhadores, né, os advogados que atuavam pelos reclamantes, houve uma redução do número de ações e houve uma redução também dos valores da ação. Como o doutor colocou, esse medo de pedir uma coisa, isso aqui você tem direito, mas vai ser difícil para a gente provar, né? Às vezes, por exemplo, você tem um recibo, eu falo, isso aqui eu não recebi, eu assinei isso aqui, ele preencheu depois.
né? Eu recebi só 500, agora aqui já está 1.500, mas o pagamento foi como? Põe em dinheiro. Aí você acrescenta um número no recibo, uma perícia não vai constatar aquilo. Eu tive um caso assim recente, eu falei, ó, a assinatura que é a sua, né, parece que é, mas aqui é perícia. Você vai perder a ação aqui nesse aspecto e vai pagar o perito. Então, diminuiu o número de ações, diminuiu os valores das ações, então assim, causou um impacto muito grande. Alguns escritórios, alguns colegas estão se juntando, dividindo, compartilhando o custo do escritório, e alguns escritórios até foram desmontados em função da grande queda do número de ações trabalhistas. A gente já está mais para o final do programa, mas acho que vale a pena uma discussão aí, que é a questão da extinção do Ministério do Trabalho, né? Vocês viram isso como positivo, como negativo? Um avanço, é um retrocesso? Eu tenho uma posição polêmica. Infelizmente, o Ministério do Trabalho não tinha uma ação que deveria ter. Era complicado, muito complicado, não exercia fiscalização quando deveria, com um número muito pequeno. Em relação à questão sindical, existia uma verdadeira máfia no Ministério do Trabalho. Tanto é que teve prisões lá em Brasília, então era um sistema de corrupção muito grande no Ministério do Trabalho. Ele foi criado com motivo justo, importante, que era melhorar as condições de trabalho, né? Não era só fiscalizar, punir, mas convencer o empresário que ele tem que ter um ambiente digno de trabalho, que tem que ter um respeito entre as partes, que tem que ter uma remuneração justa, mas infelizmente o Ministério do Trabalho, pela sua prática, foi extinto merecidamente. Vai fazer falta, vai fazer falta. Eu defendo o seguinte: o órgão é de significativa importância. Não devemos atacar instituições consagradas, mas sim aqueles que exercem a administração. Então o problema está nas pessoas e não nos órgãos. Eu entendo o seguinte, que muitas coisas estão evoluindo, sim, a começar aí pela Lava Jato e por todos esses avanços, né, de condenações de pessoas até então intocáveis, né? A sociedade está se despertando para isso e eu espero que isso também alcance, já está de certa forma atingindo a política, né, a administração pública, também por via reflexa, mas eu espero que o Ministério do Trabalho ele possa, diante da sua importante função, possa permanecer, mas que haja realmente uma reciclagem das pessoas que estão no seu comando. E isso, ao meu ver, já está acontecendo, mas a extinção para mim seria algo muito abusivo, seria algo muito radical. Pronto? Posso falar agora? Pode. Porque eu costumo dizer, o programa bom é o que eu fico caladinho aqui só assistindo, por quê? Porque eu acertei no convite aí de pessoas que têm um conteúdo para levar o programa, aí eu fico aqui, né? Bom, eu queria agradecer, a gente já está no final aí, o tempo passa voando, né? Eu queria uma consideração final de cada um, talvez aí uma orientação para o nosso telespectador. Enfim, fiquem à vontade aí para falar o que quiser. A gente começa aqui pela doutora Roberta e fecha lá com o Tiago Fernandes. Doutora Roberta Parreira Santana, advogada empresarial, membro aí da Comissão dos Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB de Minas. Contribuiu muito aqui, queria muito agradecer a sua presença e portas abertas aqui, sempre que quiser, estamos à disposição. Muito obrigado, doutora. Eu é que agradeço, Fernando. É sempre um grande aprendizado, principalmente participando com um grupo tão seleto como esse aqui de hoje. Eu iniciei a minha fala falando do solo inseguro que caminhamos hoje, né? Eu continuo dizendo que apesar aí da lei já ter completado o seu primeiro ano de vida, o cenário ainda é de muita insegurança. Eu, como advogada empresarial, sempre recomendo à classe que represento que tenha muita cautela, né? Usando aquele jargão popular de tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então vamos com calma nas iniciativas aí de mudanças, né? Com as possibilidades trazidas pela lei. Até porque a lei entrou em vigor, logo nós tivemos um cenário político e o discurso da maioria dos políticos era de propor uma reforma da reforma trabalhista, né? Medidas provisórias que entram e vão, né? E sem nenhuma definição. Então, é um momento ainda de sentar na plateia e observar o cenário. Vamos aguardar. Bom, Wilson Pinheiro,
Advogado, vereador, segundo presidente da Câmara, muito obrigado pela presença. Segundo vice-presidente, né? Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, e a recomendação que eu faço tanto para o empregado quanto para o empregador, o empresário, é o seguinte: consulte o advogado antes de fazer o ato. Não faça o ato, depois vai lá. Nós temos bons advogados, agora advogado não faz milagre. Né? Então o trabalhador está em dúvida, não assine esse recibo, vai lá no sindicato, liga para o seu advogado de confiança, o empresário também está com o pepino, vou dar justa causa, não vou fazer isso, vou demitir, o que eu vou fazer? Consulte antes, fica mais tranquilo. Tudo que é preventivo é melhor feito, e é essa a recomendação. Bom, então muito obrigado, Wilson. Quando a gente vai no médico, a gente passa na farmácia depois de ir no médico, a receita. Então, verdade. Não compra o remédio e depois vai lá no médico. Advogado é do mesmo jeito. Automedicação aí não é recomendável também. De jeito nenhum. O Google não resolve problema judicial. Se a contenciosa está com os dias contados. Bem lembrado e bem pontuado. Bom, doutor Vitor Mendes Peixoto, advogado trabalhista e sindical, muito obrigado pela disposição de vir aqui, contribuiu bastante com a discussão e espero que não seja a última vez aqui conosco, né? Esperamos outras vezes. Muito obrigado, doutor. Eu reforço meus agradecimentos, foi realmente uma experiência incrível, produtiva, espero que o telespectador possa realmente tirar grandes lições, né, desse nosso bate-papo enriquecedor. A esperança é a última que morre, né? Eu quero crer num país melhor e não creio que isso seja uma utopia. Acredito que todas essas divergências e essas arestas, por maiores que sejam, elas podem sim ser aparadas, mas a partir do momento que a sociedade nossa evoluir, o ser humano evoluir, né, e sempre se colocar no lugar do próximo, né? A passagem bíblica, amar ao próximo como a si mesmo, eu acho que ela é o que está faltando, né? O nosso presidente eleito usou a passagem de João, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Eu sempre prego exatamente isso, né? Ame o seu próximo. Eu creio que um empresário, por maior que sejam as dificuldades, a carga tributária, os encargos trabalhistas, a partir do momento que ele amar o seu empregado, ali vai haver uma relação sadia, a interpretação da lei ela vai ser muito bem feita, entendeu? E principalmente vai haver renúncia, porque o que está faltando é isso. Na verdade, esse embate, esse conflito de classes não está levando a lugar nenhum. Eu espero que a reforma trabalhista que veio com todos esses objetivos, ela vai ser lapidada, eu tenho certeza. Sobretudo pela interpretação que os nossos tribunais irão dar para essas novas normas. Mas espero que essa lapidação seja exatamente nesse sentido, né, de promover um maior equilíbrio, né, porque ela veio de uma forma muito agressiva e muito radical. Tá bom, então, doutor, muito obrigado, Vitor Mendes Peixoto. E a gente agradece também aqui o presidente da Comissão da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho da Câmara, Tiago Fernandes. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, vereador. Agradeço muito, Fernando, e parabenizo pela iniciativa. Realmente foi um debate muito amplo, como o vereador Wilson fala, alto nível, né, vereador Wilson, alto nível, e principalmente para você que está nos acompanhando, fica esse recado, minhas palavras vão ser muito parecidas com a do doutor Vitor, que nós precisamos de acreditar no Brasil. Eu tenho certeza que a reforma veio, ela precisa ser amparada, precisa ser melhorada, vamos dizer assim, em alguns cenários precisam, mas eu tenho certeza que serão. E nós temos aqui essas que se colocam como situações. Por exemplo, você que está nos assistindo agora, tem dúvidas em relação a pontos que foram tratados aqui? Nós estamos na Câmara Municipal, temos 27 vereadores, temos a Escola do Legislativo, vamos ter, inclusive, este evento que vai abordar de uma maneira profunda essa reforma, porque você, cidadão que está nos assistindo, tudo isso é feito para que o seu direito seja assegurado e preservado. Então, nós queremos e acreditamos que dias melhores virão para a nação brasileira. Essa reforma, ela inaugurou um tempo que precisava, como a gente disse aqui, sem voltar no mérito, coisas precisavam ser mudadas. Essa mudança começou. Ela vai ser aprimorada e, com certeza, trará mais justiça social. Então, parabéns, Fernando, e você que nos assiste, fica esse convite para estar procurando, sim, os advogados, a Câmara Municipal, a fim de valer e resguardar os seus direitos. Bom, e a gente tem certeza que esse programa aqui, ele foi importante para trabalhadores e empregadores também. E lembrando que o evento do dia 23 de abril, então, né, vamos reforçar aqui o convite, o 3º Fórum da Reforma Trabalhista, Impactos e Consequências, terá a presença aqui da doutora Roberta, também o doutor
Vitor, e de juiz e promotores da Vara do Trabalho de Uberlândia vão estar presentes também. Do Ministério Público do Trabalho, desculpe. Mais de 250 inscrições já foram feitas. Aí, então tá, você ainda tem poucos lugares lá, então garante sua vaga. Você que é trabalhador e você que é empregador também, vale a pena participar, e não só da área jurídica, né? Bom, então agradeço você que nos acompanhou aqui no Câmara Debate. Chegou agora, esse programa está completo lá no portal da Câmara. Tem o link do Câmara Debate, você pode assistir desde o começo e também nas reprises aqui da TV Câmara. E a gente volta com o próximo Câmara Debate, com o próximo tema aqui pela TV Câmara. Até lá.